descrição do trabalho. Foi divulgado em blogs, utiliza muito blogs, não blogs institucionais, mas criados por meio de pessoas que têm uma influência na área. Por exemplo, aqui tem o blog da Amigos de Caserna, que são um blog somente de policiais antigos, que estão sempre atualizando sobre as novidades que há na polícia. Mesmo parece o blog da Renata é um blog que mais tem acesso no meio policial, onde tem novidades sobre qualquer coisa, seja briga, aumento, nota de falecimento, tudo que envolve, e é um blog muito acessado. E foi feito contato com a Renata e ela se disponibilizou a postar o trabalho lá, e o trabalho foi postado e teve vários acessos. Análise dos resultados. Foram colocadas no questionário 20 questões, variando sobre assuntos de usabilidade do sistema, o sistema era fácil de usar, sobre o perfil do usuário, que tipo de pessoa que utiliza o REDS, e trabalha sobre o suporte que o Estado oferece para a implantação do REDS. Por que o suporte tem a ver com usabilidade? A ISO 9041 ela diz que ergonomia, tudo que está relacionado, atrelado à qualidade de uso, interfere no trabalho, interfere no uso. Então, se o usuário estiver usando uma cadeira desconfortável, isso está interferindo na usabilidade dele. Se o sistema ele oferece um monitor muito pequeno, resolução muito baixa, isso interfere. Então, esse suporte que o Estado dá ou não é relevante no trabalho por causa disso. Então, a influência o primeiro tópico que ia ser explorado na apresentação é a influência do REDS no serviço policial. O que impactou a mudança do formulário de papel para um formulário online no serviço policial? O primeiro item que foi questionado foi o tempo que uma guarnição demora para registrar um REDS. Então, lembrando que o questionário foi respondido por 150 usuários. 36% dos usuários alegaram que com até 20 minutos eles registram um REDS. Lembrando que existem vários tipos de REDS de várias naturezas. Então foi estabelecido um padrão, um REDS simples, lesão corporal, sem prisão, para poder usar como métrica, porque não alteraria em nada. Lembrando que cada ocorrência nunca uma é igual à outra, então para poder padronizar para meio de teste. Então, 36% dos usuários alegam que com até 20 minutos eles conseguem resolver isso, conseguem registrar um REDS. Contudo, existiram usuários que gastam mais de 2 horas, eles alegam que gastam mais de 2 horas para registrar um REDS. Entre usuários que também gastam de 1 a 2 horas, e temos uma média aqui aproximada, que foi calculada, vai ser mostrada posteriormente, uma média de 35 minutos que os usuários gastam para registrar um REDS simples, sem conduzidos. Fila de espera de atendimento de ocorrência. 46% dos entrevistados alegaram que há uma fila de atendimento de ocorrência. Enquanto ele está registrando um REDS, há mais REDS para serem registrados. E 36% diz que às vezes sim, e apenas 18% diz que não. Registram REDS e sempre voltam para o patrulhamento. Já analisando o perfil do usuário, o gráfico foi perguntado ao usuário qual o tempo de serviço dos usuários. A maioria estão de idade. Foi trocado isso aqui. O tempo de serviço do policial militar está aqui embaixo, que é o tempo, quanto tempo que os usuários responderam. A maioria tem entre 5 e 10 anos de serviço. E já a faixa etária dos usuários estão oscilando aqui entre 24 e 40 anos. Lembrando que é a massa bem diversificada de idade dos usuários, de 18 a 50 anos. Utilizam o mesmo sistema. Estrutura fornecida para a implantação do REDS. O que o Estado oferece do ponto de vista do usuário para o REDS? A primeira coisa que perguntaram é o treinamento. Todo sistema, quando vai ser implantado, ele requer treinamento. E o treinamento, o que os usuários consideram em relação ao treinamento, 57% alegam que o treinamento não foi suficiente. Eles não estão satisfeitos com o treinamento. O treinamento que foi dado foi considerado ruim pela maioria dos usuários. E aqui existe fila de atendimento de ocorrência. Outro erro aqui. Na realidade, aqui é o tempo de latência que tem no atendimento de uma ocorrência com conduzido na delegacia. Uma vez que a ocorrência com prisão é registrada na delegacia. Então, a maioria dos usuários responderam aqui que há uma demora superior a 1 hora para registrar uma ocorrência na delegacia. E demora, ou 31% diz que em média 30 minutos, e 33% diz que não há tempo de espera, chegar e registrar a ocorrência. Testes com usuários. A segunda etapa da coleta de dados são os testes com usuários. Primeira etapa, selecionar os participantes. Lembrando que os usuários foram selecionados voluntários, foi perguntado quem tinha interesse de participar. O único requisito que existia aqui para o usuário participar do teste era ele ser usuário do REDS. Se ele for usuário do REDS, ele já pode participar e ser voluntário.
A segunda etapa é preparar o teste piloto e realizar o teste piloto. A terceira e última etapa é aplicar os testes com o usuário e análise dos dados coletados. Aqui eu tenho um vídeo que foi uma ferramenta que foi utilizada durante a aplicação do teste, que era para poder facilitar ao usuário, para o avaliador, enquanto o usuário interage com a ferramenta, o avaliador estava atrás dele com uma planilha, que está no apêndice, onde ele monitorava a quantidade de erros, tempo gasto em cada tarefa, para poder chegar ao final uma análise mais verídica, ter mais tempo para poder avaliar com calma os dados. E toda a interação foi filmada, foi usando software de captura de tela, para poder auxiliar o usuário nisso, para poder auxiliar o avaliador nessa tarefa. Beleza, os testes com o usuário, então eles ofereceram o registro, o resultado. Qual o resultado desses testes? Lembrando que no meu objetivo específico, botando lá atrás, era um objetivo comparar o tempo gasto do registro de um REDS com formulário de papel. E ficou claro aqui que a média gasta com o formulário de papel é muito menor do que com o REDS. Então, de certa forma, embora o REDS traga diversos benefícios, o tempo gasto para o registro de um REDS é muito superior a um formulário de papel. Sabe-se que a gama de informações, tendo os dados informatizados, é muito maior para a instituição poder avaliar, fazer toda a sua tarefa de mineração de dados. Contudo, o foco do trabalho é avaliar o ponto de vista do usuário. Bem, foi utilizado várias métricas, foram utilizadas 4 métricas para poder avaliar qual era o ponto, qual era o problema, qual era o ícone do trabalho que havia problema, do REDS que havia problema. Então, o primeiro deles foi a quantidade de erros por tarefa. Quantos erros os usuários, aqui estão numerados os usuários de 1 a 10, foram 10 usuários participantes do teste, quantos erros os usuários ocorreram durante a interação. Então, foi avaliado erros por tarefa, nota, foi solicitado ao usuário, após a realização de cada tarefa, avaliar a interface numa nota de 0 a 5. E o usuário ele deu a nota. A partir da nota de todos os usuários, foi somada a nota daquele ponto da interface e verificado. Foi calculado uma média, foi verificado os itens que ficaram abaixo da média. Lembrando que aqui, na parte de números, erros por tarefa, tem tempo gasto para fazer cada tarefa e também a nota atribuída. Depois de verificar esses itens, foram reunidos todos os dados e calculado qual foi a parte da interface que mais tiveram problemas de usabilidade. E para fazer avaliar esse ponto de usabilidade, foram utilizadas as heurísticas de Nielsen, Jacob Nielsen. Foram 10 heurísticas. Então a primeira heurística, que foi o feedback, que a definição é que o sistema deve informar continuamente ao usuário sobre o que ele está fazendo. E 10 segundos é o limite para manter a atenção do usuário focalizada na interação, de acordo com o Jacob Nielsen. E nesse sistema aqui, nessa interface do sistema, que é a interface de atendimento de ocorrência, onde inicia o registro, foi identificado que o usuário tem que realizar preenchimento de 17 tarefas, 17 formulários, 7 campos, e o sistema não dá nenhum retorno para ele, se ele está fazendo correto, se ele está fazendo errado. Então, um problema de usabilidade do feedback nesse item. A quinta heurística, que é o que mais houve erros no REDS, que é de prevenção de erros. Evitar situações de erro, conhecer as situações que mais provocam erros e modificar a interface para que esses erros não ocorram. Então, um exemplo aqui no campo de natureza, por exemplo, se eu colocar aqui, ocorrência principal, um homicídio. Homicídio C significa consumado. O sistema aceita se eu colocar que ocorreu um homicídio consumado num cavalo mecânico. E o meio utilizado foi uma substância biológica e a causa presumida é uma bala perdida. Ou seja, 4 informações que não têm relevância, que não têm relação com esse item, que se o usuário aplicar isso no sistema, o sistema aceita. Ou seja, é um erro, uma prevenção de erro que o sistema não prevê. Outro campo que dá um problema também na prevenção de erros, que é no campo de endereço, há a disponibilidade de campo de cruzamento e número. Se eu colocar o número, o sistema fala uma mensagem de erro que quando o campo número estiver preenchido, o campo cruzamento não pode ser preenchido. Porém, o sistema deixa o campo de cruzamento aqui disponível para preencher. Então, o usuário pode acabar errando e o sistema permitindo que ele erre. Outra heurística de prevenção de erros está aqui na prisão com os envolvidos, a natureza.